Olá meus amigos, olá minhas amigas, companheiros e companheiras aqui do canal Sem Censura. A videoaula de hoje consiste em auxiliar os nossos alunos na realização das provas no que se refere aos temas da Primeira Guerra Mundial e também sobre a Revolução Russa. Sobre a Primeira Guerra Mundial, a gente tem que tentar compreender, primeiramente, a questão do imperialismo. No imperialismo, nós temos o fato de que um país exerce um domínio absoluto, completo, em todas as áreas: política, econômica, social, cultural, militar. E o objetivo é conquistar matérias-primas para baratear o custo da produção. Nós tivemos o fato de que a Alemanha e a Itália conquistaram a sua unificação tardiamente. E após o processo de unificação, tais países começaram a demonstrar insatisfação com a partilha do continente europeu, por exemplo, que havia sido feito pelos países europeus. Diante dessa constatação, nós tivemos um aumento da tensão entre as potências imperialistas. E essa tensão, essa rivalidade, provocou a Primeira Guerra Mundial. É um dos fatores. Nós devemos ressaltar também a questão da paz armada. A paz armada, o período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, em que não havia conflitos, o mundo vivia na mais absoluta paz, porém, as nações europeias investiram maciçamente na indústria bélica, ou seja, na produção de armas. Por quê? Sabiam que mais cedo ou mais tarde uma guerra iria acontecer. E essa guerra, eles imaginavam que não iria durar tanto tempo, mas durou de 1914 a 1918. E deixou rastros de morte, destruição, prejuízos econômicos, humanos, uma guerra sem precedentes na história universal. E uma política de alianças foi estabelecida. Nessa política de alianças, o objetivo era muito claro, era promover a proteção mútua, ou seja, se uma nação pertencente a um determinado bloco sofresse retaliação, hostilidades, os outros iriam se unir para defender. Então nós tivemos a formação de dois blocos, Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Os países que faziam parte da Tríplice Aliança eram a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Obviamente esses países eram os líderes, e existiam outros que também faziam parte da Tríplice Aliança. Também tivemos a chamada Tríplice Entente. A Tríplice Entente reunia a França, a Inglaterra e a Rússia. No final do conflito, os norte-americanos também fizeram parte da Tríplice Entente. E nós tivemos algumas características importantes dessa Primeira Guerra Mundial, além da utilização de armas químicas, o gás mostarda, por exemplo, que causava a morte instantânea de alguns soldados no campo de batalha. Nós tivemos também a utilização da estratégia que foi a guerra de trincheiras e a guerra de movimento. Construíam-se valas enormes e nessas valas os soldados ficavam vários meses combatendo os soldados inimigos. Então foi uma guerra de trincheira e uma guerra em que os soldados ficavam em constante movimentação no campo de batalha, na linha de frente e também dentro daquelas trincheiras. Nós tivemos como consequência dessa guerra um intervencionismo na economia. Por quê? Aqueles países, os baluartes do sistema capitalista, como os Estados Unidos, por exemplo, a Inglaterra, a França, muito mais, eles haviam adotado o liberalismo econômico, proposto lá por Adam Smith. E a concepção é muito clara, que o Estado não pode intervir na economia. Pois bem, diante da destruição, diante do caos, diante das atrocidades que foram cometidas e, consequentemente, acarretou uma série de dificuldades financeiras, aqueles países promoveram a intervenção na economia. Deixaram de implementar aquela política neoliberal, aquela política proposta pelo Adam Smith, e promoveram a intervenção na economia com o objetivo de solucionar os problemas financeiros. Nós tivemos o aumento da inflação, muitas dificuldades econômicas que foram enfrentadas por
diversas nações europeias. E após o terceiro ano de conflito, no finalzinho do terceiro ano de conflito, nós tivemos a entrada definitiva dos Estados Unidos na guerra. E também a saída da Rússia, que passava por uma revolução de caráter comunista. Nós vamos falar com mais detalhes daqui a pouco. Então, companheiros e companheiras, no final da guerra nós tivemos esses dois fatos importantes para a definição do conflito, e com isso o final do conflito marcou a ascensão dos países da Tríplice Entente. E a Tríplice Entente acabou vencendo com o apoio dos Estados Unidos. Já se destacava como uma superpotência no cenário internacional. Diante disso, diante da vitória dos Ententes, eles se reuniram e decidiram criar o Tratado de Versalhes. No Tratado de Versalhes, ficou muito claro que o objetivo era punir, responsabilizar a Alemanha pelo conflito. Diante desse fato, o que aconteceu? A Alemanha foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, que ficou conhecido entre o povo alemão como o Ditado de Versalhes, e a Alemanha ficou proibida de formar exército, de fabricar armas, perdeu parte de seus territórios, teve que pagar indenizações aos países vencedores do conflito. Enfim, a Alemanha foi completamente humilhada por esse tratado. E essa humilhação provocou a ascensão do regime nazista. Hitler, ele se aproveitou do sentimento do povo alemão de humilhação, de revolta, de consternação, para trabalhar o sentimento de revanche e reconstruir a nação alemã de acordo com os seus princípios, de acordo com os seus preceitos completamente autoritários e despóticos, uma nova Alemanha, o terceiro Reich, que ele tanto gostava de dizer, assim, na verdade, agiu com brutalidade e promoveu um massacre de todos aqueles que não se enquadravam na chamada raça ariana. Abrindo parênteses aqui, eu quero deixar bem claro que o nazismo, o Holocausto promovido pelos nazistas, não é passível de perdão. Nós temos que estudar, nós temos que relembrar, porque, como eu sempre gosto de dizer, um povo que não conhece a sua história está fadado a cometer os mesmos erros. Mas perdão, e eu acredito que isso seja inconcebível diante da atrocidade que foi cometida. Fica a dica, porque nós temos pessoas atualmente que declararam que é possível perdoar o Holocausto. Eu já afirmo aqui, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, de que é impossível perdoar o que os nazistas fizeram. O Holocausto é algo imperdoável. Continuando. Agora sobre a Revolução Russa. Na Revolução Russa nós temos que entender primeiramente a situação da sociedade. As camadas mais pobres da população viviam uma situação de injustiça social muito grande. Pagavam pesados impostos e eram subjugados pelo czar e toda a sua família. A situação miserável daquela população, a obrigatoriedade em pagar impostos e a permanência da Rússia em diversos conflitos culminou em diversos movimentos de caráter revolucionário. E com isso formou-se o que nós chamamos de sovietes. Sovietes eram uma espécie de comitês que reuniam trabalhadores, operários, reuniam camponeses, pessoas que procuravam reverter a situação em que se encontravam. E um grande detalhe, e também que nós temos que chamar a atenção, foi a questão do Domingo Sangrento, um episódio que marcou a história da Rússia, que foi o fato de que vários camponeses famintos se dirigiram ao Palácio de Inverno para pedir comida e acabaram sendo assassinados de uma forma cruel e covarde. E isso marcou o ponto culminante da deterioração da imagem do czar. O czar, Nicolau II, o imperador russo, ele era visto pela população antes do Domingo Sangrento como um pai, como aquele que iria levar o povo russo à redenção. Porém, depois desse episódio do Domingo Sangrento, a situação se deteriorou e o czar perdeu apoio. Com isso, a partir dos sovietes, a partir daquele clima de revolução, surgiu o Partido Operário Social Democrata Russo.
O grande detalhe é que esse partido acabou se dividindo, de um lado os bolcheviques e do outro os mencheviques. Os bolcheviques, a principal característica é que eles eram mais radicais, tinham propostas de transformações profundas da Rússia naquele momento. Já do outro lado, os mencheviques eram muito mais moderados e a finalidade era promover reformas lentas, reformas graduais, atendendo até mesmo interesses da classe burguesa. Diante de todas essas questões, quais eram as propostas dos bolcheviques? Paz, pão, terra, liberdade, ou seja, retirar a Rússia da guerra como eles fizeram quando chegaram ao poder em 1917, realizar a reforma agrária, um sonho da classe camponesa, e quando eles chegaram ao poder, ele foi criada a NEP. Lenin criou a NEP, que dizia que a Rússia deveria dar um passo atrás, ou seja, aceitar algumas regras do capitalismo, permitiu a iniciativa privada de criar mercados na Rússia, e depois dar 2 passos à frente, que seria acabar com o capitalismo de uma forma definitiva e implantar o comunismo. E houve com isso a estatização de bancos, a reforma agrária se consolidou, muitos bens dos aristocratas foram confiscados, né? E após a morte de Lenin, nós tivemos a disputa entre 2 grandes líderes, que foi, de um lado, Leon Trotsky que defendia a ideia de que a revolução deveria ser incrementada, ser implantada em outras nações para depois ser consolidada na União Soviética, e do outro lado, Joseph Stalin. Stalin, ele defendia, ao contrário de Trotsky, que a revolução deveria ser solidificada na União Soviética e depois difundida para outras nações. E o que aconteceu foi que Stalin conseguiu vencer, perseguiu de uma forma implacável Stalin, e foi obrigado a se refugiar lá no México, onde ele foi assassinado. E nós iniciamos uma ditadura, e essa ditadura era marcada por um sistema unipartidário, né? Ou seja, somente o Partido Comunista que exercia o poder nesse momento. E o Stalin comandou a União Soviética até 1953, adotou o que nós chamamos de culto à personalidade, trabalhou muito a sua imagem, tanto é que ele era conhecido como a locomotiva da história, e implantou uma ditadura comunista, de caráter comunista, e construiu campos de concentração na Sibéria, perseguiu, torturou, matou todos aqueles que eram contrários à sua política, né? Meus amigos, essa foi a nossa revisão. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, estamos aqui a sugestão, né? Estamos aqui à disposição, melhor dizendo. E, enfim, um grande abraço a todos, estudem bastante, aproveitem o feriado, quem tiver oportunidade, para estudar. E boa sorte a todos e até a próxima. Um grande abraço, galera. Valeu!